E o que a gente pode considerar que mantém a ansiedade de uma pessoa? Muitas vezes, o que acontece é o seguinte: a pessoa ela sente um desconforto muito intenso. Então, quando a gente tem uma ansiedade, a gente sente um desconforto. E as pessoas, elas não querem sentir desconforto. Então, as pessoas usam estratégias para poder fugir desse desconforto. A pessoa, ela começa a evitar as coisas. Então, ela sente o desconforto da ansiedade. Então, por exemplo, vamos pensar que a pessoa tem uma fobia de cães. Então, a pessoa tem uma fobia de cães, ela tem medo do cão e ela vai evitar o cão. A mesma coisa de uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade social. Então, a pessoa, ela não consegue lidar com a ansiedade dela estando em um lugar muito cheio de pessoas, né? Então, a pessoa começa a evitar aquele desconforto. Então, ela quer fugir daquilo. Então, a pessoa começa a deixar de ir nos lugares, né? Evita pessoas, evita situações. É como se ela confirmasse aquela crença para ela mesma. Então, todas as vezes que ela evita uma situação, uma pessoa, um local por causa da ansiedade, é como se ela estivesse confirmando que aquilo realmente é perigoso. É como se ela estivesse mandando uma informação para o cérebro assim, olha, isso é perigoso. Né? Ela tem um pensamento de que aquilo é perigoso, o cérebro identifica que aquilo realmente é perigoso, e aí ele sente um alívio imediato. Então, na hora que eu fugi, na hora que eu evitei uma situação que me causa desconforto, o que eu vou sentir? Um alívio imediato. Só que, posteriormente, é como se eu estivesse confirmando, né, aquilo como uma ameaça. Então, posteriormente, é como se aquela situação fosse realmente ameaçadora para a pessoa. Então, aquilo mantém a pessoa em situações, né, de ansiedade. Outra coisa também que eu percebo muito é que a pessoa ela usa estratégias para regulação emocional. Muitas vezes estratégias disfuncionais. Porque a gente tem estratégias de regulação emocional que pode ser funcional, que muitas vezes está conectado aos nossos valores. Por exemplo, a pessoa gosta de praticar atividade física. Então, a pessoa chega em casa estressada, ansioso, e ele pega e vai correr. Então, está conectado com aquilo que ele acredita que faz sentido para ele. Mas algumas pessoas, elas usam estratégias de regulação emocional como bebidas para poder evitar, né, o desconforto, para esquecer. Algumas pessoas tomam remédios para poder dormir e evitar o desconforto da ansiedade. Algumas pessoas fumam também, se sentem muito estressadas e, né, usam cigarro. Então, as pessoas usam algumas estratégias de regulação emocional que, posteriormente, agrava a situação. Porque, no momento ali, causa um alívio imediato. Então, o que acontece? É como se o cérebro identificasse aquele alívio como uma recompensa, né? Como um reforço. E ele entende que aquilo é bom. Então, posteriormente, ele vai mandar informações de que aquela é a única forma que a pessoa vai encontrar para poder resolver aquele desconforto. Então, todas as vezes que a pessoa tem ansiedade, um desconforto emocional muito intenso, é como se o cérebro identificasse que a forma dela conseguir se regular é essa. Então, a pessoa continua presa naquele ciclo. É como se fosse um ciclo sendo retroalimentado. Então, a pessoa evita, confirma que ela não dá conta, e aí ela continua evitando, e a ansiedade aumenta, e aí ela evita de novo, e ela não dá conta, e aí ela fica presa nesse ciclo de manutenção. Entendi.